Tudo é uma possibilidade para você. Tenha certeza disso. E eu queria entender um pouco mais também, além da parte acadêmica, além da parte técnica, a gente queria entender um pouco mais sobre como que você se sentiu aqui na escola, na parte humanizada, na parte do acolhimento. Porque, pra gente, você é como se fosse família, de verdade. Eu me sinto. Nossa direção, nossa coordenação, a gente te ama enquanto família. E a gente quer entender um pouco mais para você, como que você se sente acolhida aqui na escola. Acho que o que mais eu me sinto acolhida aqui no Leffler é que as pessoas, a diretoria aqui, o Lucas, todo mundo que trabalha aqui no LICAP, enfim, todos os setores, professores, tudo, existe muita valorização do esforço. Então, da gente ter o objetivo e da gente ir atrás do esforço e o resultado sendo literalmente uma consequência. Claro que todas as vezes que, por exemplo, eu cheguei da Febrace e mandei mensagem para a Lu, né, a Luciene, que é a nossa professora diretora, e ela, claro, vibrante, mas eu sabia que ela estava vibrante não era por causa do resultado em si, mas porque ela acompanhou todo o meu processo de escrever o artigo, de construir a pesquisa, de divulgar o questionário. Então, eu acho que, assim, aqui na escola eu me sinto muito acolhida, primeiro porque a gente tem pessoas aqui que estão o tempo todo, assim, do nosso lado, então a gente tem mesmo aqui a Soninha, que é uma pessoa muito fofa, aqui várias vezes, especial demais. Eu tava num desespero absurdo, porque às vezes bate aquela ansiedade, principalmente no terceiro ano, e faz parte, né? Como é o terceiro ano sem ansiedade, mas a Soninha vinha e me acolhia, e sempre os professores também, quando eles sentiam que eu tava muito... Você sente que tem um cuidado, assim, porque quando o professor, por exemplo, respondia uma dúvida minha, ele falava assim, olha, mas você se acalme, isso aí leve pro seu aprendizado de vida, não fique neurótica de ficar decorando cada sentimento pra prova, você vai ficar tudo bem, você tá entendendo o assunto. Então, assim, você sente que em cada resposta de dúvida, tipo, em cada contato que eu tive com os professores, tem um carinho deles, assim, tem, assim, a ideia de que eles se importam, né? Agora que eu me formei, né, a gente fica zoando, assim, tem um professor mesmo, um professor de química, que eu mandava muita dúvida pra ele, assim. Teve um dia que, gente, tipo, ele me respondeu com 20 minutos de áudio, de tanta dúvida que foi, assim. Que bacana. E era direto isso, assim. E às vezes, tipo, eu mandava dúvida assim, tipo, sei lá, sábado, não sei lá que hora. Tipo, mesmo assim ele respondia. E aí eu agradecia, ele falava, tipo, eu tô fazendo aqui o meu trabalho, porque eu me importo com vocês. Então, tipo assim, são professores que você sente que realmente estão ali na sua jornada, né? Eu mesmo, uma parceria do meu projeto, eu consegui aqui através do colégio do professor Ivan, né? Ele dá aula num colégio que eu queria levar uma das minhas doações do projeto, que a gente coletou, né? Através de uma campanha. E aí ele fez toda a ponte, assim. Eu enviei o documento para ele, ele levou para a escola, a diretoria da escola que ele estuda assinou o documento. E aí eu trouxe as doações, ele mesmo levou as doações, sabe? Caramba, E assim, sério? isso tudo vai muito além da obrigação, muito, muito além da obrigação. Então a ideia, tipo assim, se você trouxer uma ideia para o professor, se você falar com ele que você quer, ele vai te ajudar, sabe? Ele vai fazer de tudo para você. Por exemplo, mesmo, tem uma feira super legal, uma feira de ciência aqui em Salvador, a FENIC. Eu lembro mesmo que na época eu estava meio receosa, porque eu falei, professor, o nosso professor de biologia mesmo me convidou para ir, né? Ele estava convidando alguns alunos que tinham os projetos. E eu falei, professor, mas eu tô neurótica por causa da SAT e tudo. Aí ele, não, mas se acalma, vai ficar tudo bem. Eu vou te ajudar a mandar tudo certinho. E eu fui, foi uma experiência incrível. Então, eu acho que, assim, desde os professores acolherem suas ideias, seus projetos, até a direção também, assim, é incrível como a direção abraça nosso objetivo e faz de tudo, assim, para tornar isso possível. Eu sei mesmo, a professora Luciene, assim, eu converso muito com ela, assim, e ela sempre me acalma muito, porque ela enxerga, ela e o professor Breno, assim, o professor Humberto também, né? O Kelvin, todo mundo, assim, consegue enxergar o esforço e às vezes a gente que está no meio do olho do furacão ali, do processo, a gente às vezes está com agonia e eles enxergam isso e eles falam, olha, vai dar certo, você está indo nesse caminho, não precisa se esperar por causa disso. Não precisa investir tanto assim sua energia nisso, invista mais nisso. Então, assim, você sente que é uma coisa que realmente eles estão ali do seu lado. Toda vez que eu mando mensagem para a professora Luciene, ela me responde com a maior atenção. O professor Humberto também, atencioso demais. E, assim, o professor Breno mesmo, né, o professor Humberto, meus professores de física e química, a professora Luciene também, foram os escritores, né, das minhas cartas de recomendação. E no processo, assim, para eles fazerem a submissão, eles me ligavam e diziam, Gi, é nessa plataforma aqui mesmo que faz, assim. E você via, assim, que às vezes dia de domingo, eles me ligando para perguntar da plataforma, se era nessa plataforma mesmo, se tava, se tinha que mandar mais alguma coisa, se tinha que mandar alguma documentação extra. Então, assim,
Pra mim é belíssimo ver isso, que assim, no dia de domingo, que, não sei, tantas coisas pra fazer, mas eles estavam ali, comigo, sabe? E o professor Humberto mesmo, eu acho que a questão da pesquisa, assim, além da admiração que eu já tinha por ele antes, assim, ele é uma pessoa muito companheira, assim, tipo, ele abraçou de verdade essa ideia da minha pesquisa. Além de ser, assim, muito tecnicamente bom, assim, aprendi demais com ele, mas ele também é uma pessoa que mostra, assim, que dá para ir crescendo. Ele vai introduzindo possibilidades, ele vai dizendo, assim, olha, isso aqui pode ser assim, isso aqui... ele realmente vai dando muitas sugestões, assim, e vai ajudando mesmo a se desenvolver. Então, acho que, assim, é realmente ímpar a maneira como cada profissional aqui do colégio vai te ajudando a te conduzir para o lugar que você quer, né? Que legal, Igor. A título de curiosidade, para mim, para nossos correspondentes internados. Você foi na FEBRASE, você foi na FENIC, você fez simulações da ONU. Isso, eu fui na Mostra DEC de Feira de Ciência também. Perdão? A Feira de Ciência foi FEBRASE, FENIC. Eu acho que vou voltar deles. Ó, FEBRASE, a Mostra DEC, a Mostra Tech, FENIC. FENIC, simulação da ONU da Leffler Moon. Eu acho que simulação da ONU, se a gente botasse aqui, Simulação... ia falar de modelo para tudo. Foram mais de 40 no total. Mais de 40 no total. Porque eu fui participando, eu fui secretária-geral daqui, eu fui secretária-geral e fundadora da simulação da minha antiga escola. Eu também criei o clube de simulação lá da minha antiga escola. Então eu vim me envolvendo com isso assim, desde bem cedo. Simulações da ONU. Tem mais a sua ONG, que é a ASA, a Associação de Apoio à Saúde do Atleta. Exatamente. Vamos juntando aqui. Tem mais coisa que eu sei. Tem a parte de debate também. Sociedade de Debates, Olimpíadas do Conhecimento. Isso. E... A parte da Olimpíada nem foi a mais forte assim, viu? Nem foi no perfil principal, mas porque a parte do debate tinha bastante coisa, né? Porque tinha aqui a Sociedade de Debate aqui do colégio, que eu treinei, né, aqui algumas pessoas. Tinha também a parte de debate que no ano passado, acho que foi no ano passado, o Instituto Brasileiro de Debate montou um time reserva, um time de desenvolvimento para o WSDC, que é o Campeonato Mundial de Debates Escolares. E nesse time, a gente tinha a oportunidade de ir para competições internacionais de debate, inclusive atingiu excelentes colocações nessas competições também. E foi super interessante assim, participar disso, porque a gente recebia muito material de treinamento, então eu consegui me desenvolver muito em debate também com isso. Eu também... eu participei... Você também, eu acho que você esqueceu de comentar, premiada em Harvard. Sim, como a simulação. Na Harvard MUN, né? Você foi premiada... 2 anos. Tem 2 anos. Você tem duas premiações na Harvard MUN. Você foi... Qual foram as premiações que você teve na Harvard MUN? Eu fui Best Delegate em 2023 e Honorable Mention em 2024. Ou seja, a melhor delegada na simulação mais prestigiada do mundo. Cara, isso daí é fantástico. Eu queria entender um pouco mais, Gil, para você, mas não só para você, porque você participando de tantas simulações, você sabe que no mundo das simulações é uma tendência a gente ter o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Para você, qual que foi o maior desenvolvimento que você teve nas simulações da ONU? Networking, sua oratória, sua maneira de pensar, sua liderança. Quais dessas habilidades você destaca mais e como que essas habilidades elas ajudaram você a mudar um pouco o seu caráter? Legal. Eu acho que tem 2 habilidades que assim eu destaco a distância de qualquer outra que eu tenha desenvolvido. Acho que a primeira delas é a questão de autenticidade. Acho que 2 semanas atrás, eu estava sendo o Faculty Advisor da Harvard MUN Online, né? Pelo Estudo Diplomum, que é o projeto aqui do ex-aluno daqui, né, o Felipe Carvalho e tudo. E, assim, quando eu entrei na sessão assim, introdutória com a nossa delegação, eu fiquei emocionada de ver, assim, como o que eu me desenvolvi passou a ser o legado que eu deixei aí, né? A Bia Santana, que estava me introduzindo na hora para eu dar umas breves palavras de incentivo pro pessoal e tudo, ela falou assim, a Gia, ela deixa uma marca muito grande na simulação porque ela conseguia usar da personalidade dela para se destacar no comitê. E, assim, eu comecei a ser uma pessoa muito tímida. Quando eu comecei as simulações, eu ainda era muito tímida. Agora, eu sou tão tagarela que se você não mandar eu parar de falar, às vezes eu não vou calar a boca. Que nada. Atualmente eu me considero bem extrovertida, assim, bem destemida até, tipo... ano passado eu queria conseguir uma oportunidade de pesquisa e, de fato, eu consegui.
uma orientadora, eu consegui fazer uma pesquisa aí sozinha. Através disso eu saí mandando, tudo bem que é e-mail, mas aí eu acho que mostra um pouco do que é essa minha personalidade destemida. Não, o e-mail que você manda, eu mandei, saber de cara a personalidade da pessoa. Mandei mais de 100 e-mails para professores universitários, perguntando se eles tinham oportunidade de pesquisa para jovens, e aí cheguei numa professora que tinha exatamente a linha de pesquisa que era o que eu queria pesquisar, que era a questão de neurociência, impacto das redes sociais em adolescentes, e atualmente ela me orienta no meu projeto. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito destemida, então, assim, eu não tenho medo das coisas. Essa parte também, assim, eu sou muito criativa. Então, na simulação mesmo de 2023, da HMON, uma coisa, a HMON é a Harvard Moon, é a sigla, tá? Eu levei um tubarão de pelúcia pro comitê. Então, imagina, uma pessoa... Pera, um tubarão de pelúcia? De pelúcia. Era assim, pô, desse tamanho. Eu levei assim, eu saí daqui de Salvador. Qual foi o comitê? Desculpa, qual foi o comitê que você participou? Foi o World Trade Organization, era a OMC, em português, a Organização Mundial do Comércio. Nossos telespectadores chicos. Da Leffler Moon aí estão familiarizados, não é mesmo? Exatamente. Pois é. Tinham 2 temas, mas o tema que a gente debateu foi o shark finning. Quando esse comitê era para discutir a prática problemática, que algumas pessoas tinham de cortar barbatana de tubarão. Sim. E de como os tubarões, eles morriam por causa disso. Porque quando você corta a barbatana do tubarão, ele perde... Sem a direção. Né? E ele perde a capacidade de flutuação. Sim. Então ele morre afogado. Porque ele perde a capacidade também de respiração e de, enfim, de seguir com o natural dele. Movimentos, né? Exatamente. Às vezes até ele dormindo, ele consegue respirar. Exato, porque ele vai assim na... Corrente, né? Exato, assim, na morfologia do corpo dele, ele tá feito para respirar. Agora ele afunda e ele não tem mais controle sobre o corpo dele quando você corta a barbatana. Então talvez seja meio redundante falar que ele morre afogado, mas de certa forma é verdade. Não, é verdade, ele não respira. No mar, então considera esse afogamento. Exatamente. Então o tema era esse, eu levei esse tubarão. Então assim, e foi... eu usei muito disso assim no comitê, eu mostrei muito a minha personalidade criativa, assim, meus discursos nas simulações sempre tinham um início criativo, então eu já fiz discurso sentada, já apaguei a luz fazendo discurso, enfim, já me escondi uma vez fazendo discurso, uma vez eu fiz uma analogia também com o caderno virado de cabeça para baixo. Era muita loucura, assim, quem já me viu em simulação sabe como era. Eu já fiz uma de um laço, que depois, um ano depois, acho que o pessoal veio para Leffler Moon, aí trouxeram um laço também, porque era um pessoal de outra cidade que foi para essa simulação, e depois eles vieram para Leffler Moon, e aí um amigo meu falou assim, olha, aqui eu trouxe esse laço em sua homenagem, vou usar ele no comitê. Então, acho que assim, eu sempre fui essa pessoa muito destemida, então eu sempre consegui destaque na simulação por causa dessas 2 coisas, né, criatividade e ser destemida, assim, na simulação você nunca conhece ninguém quando você está começando o comitê, então você tem que falar mesmo com as pessoas, e assim, eu sempre fui assim, falando com todo mundo, saber o que as pessoas iam propor, saber também, assim, da pessoa, né, de onde ela é, cultura, tal e tal. E a questão também da criatividade, assim, eu acho que isso sempre ia chamando muita atenção nos discursos, e com isso eu conseguia me inserir e mostrar minhas ideias melhor. Então, eu acho que essas 2 coisas, assim, a simulação me deu muito espaço para desenvolver isso, e eu fui levando isso, assim, foi um processo mútuo. Eu fui levando isso para a simulação, e a simulação foi me permitindo fortalecer isso da minha criatividade e tudo para minha vida. E a outra coisa é o network, assim, mas não necessariamente de contato só, mas, assim, de amizade mesmo, assim. Atualmente, ontem, inclusive, quando eu recebi meu resultado, eu tava, depois que eu vi o resultado, eu entrei em ligação com 3 amigos que eu conheci nas simulações. Sim. Então, muita gente mesmo, inclusive que mandou parabéns ontem, são pessoas que eu conheci no mundo das simulações. São pessoas que, assim, a gente já desenvolve um carinho enorme, porque a gente sabe ali o que a pessoa está envolvida na simulação da ONU. Eu lembro que no meu primeiro ano de treinamento da Harvard MUN, era assim, eu tinha aula que começava às 10 horas da noite, porque durante o dia eu tinha que estudar, então não tinha tempo para aula. E aí a aula terminava 4 horas da manhã, e aí eu acordava de volta 9 horas da manhã, porque tinha uma reunião para corrigir uma documentação que a gente tem que enviar, né, antes de ir para a conferência. Então, é uma coisa que, assim, já tem uma identificação, assim, então é um meio que eu fiz muita amizade mesmo, assim. E a amizade que depois eu vim encontrar agora no mundo do application, e sei que eu vou encontrar também pela vida e vou manter pra minha vida. Então,
Eu acho que, assim, essas conexões também, assim, verdadeiras que a gente desenvolve e que são de anos já, e eu penso, caraca, eu sei que se eu mandar mensagem pra essa pessoa, talvez, mesmo não falando com ela tanto assim, ontem mesmo, tem uma amiga minha que eu tenho um grande carinho por ela, de verdade, ela é uma pessoa, assim, muito especial pra mim. E eu já não falava com ela há um tempo, mas quando ela viu meu resultado, ela me ligou na hora. Então, assim, você saber que, tipo, pessoas de confiança, cara, que não necessariamente você fala todo dia, mas estão ali, sabe? E a gente conversou e tal. Enfim, então, são muitas coisas que as comemorações da ONU trazem, assim como diversas outras atividades também. Acho que todo mundo sai ganhando quando faz atividades nas mais diversas habilidades, áreas e tal.